Durante um jantar em família, eu disse: mal posso esperar pela viagem em família neste fim de semana. Meu pai riu e disse: já tiramos férias sem você há 4 dias. Minha mãe pegou o celular, sorriu e disse: não precisávamos desse fardo. Eu não respondi, mas o que fiz em seguida apagou os sorrisos dos rostos deles. Meu nome é Kurt, tenho 27 anos, e nunca fui o tipo de cara que espera muito. Trabalho duro, sou quieto, e sempre fui o único da família a quem todos recorrem quando algo dá errado. Problemas com o carro? Sou eu quem paga o mecânico. Hipoteca atrasada? Eu empresto dinheiro sem cobrar juros. A mensalidade da faculdade da minha irmã no último outono, também fui eu. Tudo que eu pedia em troca era algo pequeno. Algo simples. Uma semana. Férias em família, só nós juntos. Não foi uma ideia do nada, falamos sobre isso durante meses. Escolhemos um fim de semana. Eu até paguei parte dos custos. Reservei a cabana, paguei metade do depósito. Fui eu quem lembrou todo mundo de levar repelente, protetor solar. Seria a primeira vez em anos que estaríamos todos juntos. Sem desculpas de sempre. Sem chamadas não atendidas. Sem jantares cancelados. Sem emergências de trabalho. Só nós. Então, quando minha mãe mandou uma mensagem dizendo que o jantar seria às 18 horas na quinta-feira, não achei nada demais. Pensei que fosse só para acertar os últimos detalhes da viagem. Fazia semanas que eu não a via e estava trabalhando no turno da noite, ficando mais na minha. Mas foi bom chegar em casa. Levei até uma garrafa de vinho tinto, achei que combinaria com macarrão. Eu devia ter percebido como estavam todos, calados demais. Meu pai estava de ótimo humor. Megan sorria mais do que o normal. Travis até me acenou quando entrei. Todo mundo parecia satisfeito, como se já estivessem de férias. O jantar era pão de alho e salada de macarrão. Clássico da nossa família antes de uma viagem. Comida boa, eu estava relaxado, animado. Foi aí que, casualmente, soltei: mal posso esperar pela nossa viagem em família neste fim de semana. E o clima mudou. Meu pai congelou por um segundo, depois se recostou e riu. Não foi uma risada nervosa, nem de quem não entendeu. Foi uma risada de verdade, como se eu tivesse contado a piada mais idiota do mundo. Megan levantou as sobrancelhas e olhou pro Travis, rindo, como se eles soubessem de algo que eu não sabia. Olhei para minha mãe. Ela não riu, só pegou o celular da bolsa e virou a tela para mim. Lá estavam fotos. Dezenas delas. Vídeos. Palmeiras, piscinas, drinks coloridos, o mar, pôr do sol. Toda a minha família, em férias. Férias das quais eu nem sabia. Eles em jet skis, comendo frutos do mar, sorrindo juntos na praia. Meu pai limpou a boca com o guardanapo e disse: saímos de férias sem você há 6 dias. Como se estivesse me contando que perdi um episódio de reprise na TV. Sem emoção, sem vergonha. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha mãe nem piscou. Ela apenas mostrou um vídeo curto, eles num resort, rindo, em câmera lenta. Depois olhou para mim e disse: não precisamos de um fardo. A palavra não ecoou, ela perfurou silenciosamente. Porque, lá no fundo, eu sabia o que ela realmente queria dizer. Eles não tinham se esquecido de mim. Eles escolheram não me levar. E aqui está a questão: eu não gritei. Eu não virei a mesa, nem quebrei um prato, nem saí batendo a porta. Eu só fiquei ali, sentado, comendo em silêncio, mordida após mordida. Enquanto eles me observavam. Enquanto aquele silêncio pesado enchia a sala como fumaça. Eles ainda não sabiam, mas eu já tinha tomado uma decisão naquele momento. Eu não ia perdoá-los. Não dessa vez. E o que fiz em seguida? Foi o momento em que os pequenos sorrisos de férias felizes finalmente desapareceram. Dizem que o silêncio é poderoso, mas só se você souber o que fazer com ele. Então eu fiquei ali, sentado, mastigando devagar, fingindo estar calmo, enquanto minha mente já estava 6 passos à frente. Eles não sabiam a que eu tinha acesso. Nunca prestavam atenção aos detalhes. Só sabiam que, de alguma forma, as coisas sempre acabavam pagas. Travis nunca perguntou como o aluguel do seu apartamento caríssimo foi magicamente quitado quando ele foi demitido no ano passado. Megan nunca quis saber como sua mensalidade sumiu do sistema, depois que ela foi reprovada em 2 matérias e perdeu a bolsa. E meus pais? Eram os piores.
Viviam dizendo que eu era responsável demais pro meu próprio bem, enquanto, em silêncio, se beneficiavam da minha suposta responsabilidade. Eles não sabiam que eu estava pagando as contas. Não só as minhas, as deles também. Tudo começou no ano passado, quando me pediram ajuda para reestruturar uma dívida. Coloquei tudo no meu nome, achando que assim conseguiríamos uma negociação melhor. Funcionou, tirei eles do sufoco. Disse a mim mesmo que era temporário. Disse que eles iam retomar o controle assim que se estabilizassem. Nunca retomaram. E agora estavam ali, me dizendo que eu era um fardo, com os rostos bronzeados de sol, com fotos de uma viagem para a qual eu nem fui convidado, parte dela paga com o meu próprio dinheiro. Depois do jantar, não me despedi. Agradeci a minha mãe pela comida, peguei minha jaqueta e fui embora, como se nada tivesse acontecido. Ninguém tentou me parar. Eles acharam que tinham se safado. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi abrir as finanças. O aluguel do Travis estava vinculado à minha segunda conta. Um clique, e pronto, desligado. A mensalidade da Mega? Ela nem sabia que eu era o fiador do empréstimo estudantil dela. O carro do meu pai estava no meu nome. O cartão de crédito da minha mãe, o mesmo que ela usou para comprar metade das porcarias daquela viagem à praia, também era meu. Mesmo processo. Não gritei. Não liguei. Apenas comecei a fechar as torneiras. Mandei um e-mail pro Travis dando 24 horas de aviso. Ele ignorou. No dia seguinte, o aluguel foi cobrado de volta. O cartão da Megan parou de funcionar no campus. Minha mãe recebeu um aviso pela manhã. A linha de crédito tinha sido encerrada devido ao fechamento da conta. O carro do meu pai foi recolhido 2 dias depois. E eu, nem precisei levantar um dedo. Só deixei os pagamentos vencerem. No fim da semana, os telefonemas começaram. Primeiro, estavam confusos. Depois, com raiva. Por fim, desesperados. Eu não atendi. Então, Mega apareceu no meu apartamento, chorando, porque não conseguia se matricular nas aulas. Travis me ligou de um telefone público, que ele não usava desde 2007. Minha mãe me deixou 5 mensagens de voz em um único dia, alternando entre culpa e gaslighting. Meu pai só mandou uma mensagem: cresça. Eu não respondi. Foi aí que a coisa ficou feia. Foi aí que a guerra de verdade começou. No terceiro dia, eles pararam de fingir que não precisavam de mim. Megan postou uma história passivo-agressiva no Instagram, sobre como dinheiro não faz uma família. Travis tuitou algo sobre ser traído pelo próprio sangue. Minha mãe mandou uma mensagem de texto em grupo para toda a família, alegando que eu tinha tido um colapso mental e estava agindo de forma irracional. Ela chegou ao ponto de ligar para a tia Lorraine e tentar armar algum tipo de intervenção. Esse foi o erro dela. Porque a tia Lorraine, Deus a abençoe, me ligou primeiro. Ela não acreditou em nada do que minha mãe disse. Disse que tinha visto as fotos das férias e achou estranho eu não estar em nenhuma delas. Ela perguntou se eu estava bem, e eu contei tudo, cada detalhe nojento. Desde as mentiras sobre a viagem até os anos em que eu bancava a família por baixo dos panos, tudo isso, só para acabar naquele jantar. Para minha surpresa, ela riu. Não porque achou engraçado, mas porque disse que aquilo tudo a lembrava de algo que tinha acontecido na família anos atrás. Algo sobre o qual ninguém nunca falava. Aparentemente, esse tipo de egoísmo corria fundo no nosso sangue. Foi aí que me deu uma ideia. Não bastava só cortar o acesso. Essa era a atitude de alguém que queria desaparecer. Eu não queria desaparecer. Eu queria que eles sentissem, de verdade. Então escrevi um e-mail. Curto, só 6 linhas, mas foi o suficiente. Enviei para todos os membros da família estendida, tias, tios, primos, até para minha avó, que mal sabe abrir o e-mail. Assunto: fotos das férias. Corpo do e-mail: um link para um álbum com capturas de tela de todas as fotos da praia que eles tinham trocado entre si. Um detalhamento das despesas, voos, hotel, bebidas. E uma frase: essa viagem foi parcialmente paga por mim, eu não fui convidado. Naquela noite, o grupo da família estava pegando fogo. Metade ficou horrorizada. A outra metade não se surpreendeu. Acontece que meus pais tinham um histórico, esqueciam as pessoas quando faziam planos. Uma prima me mandou mensagem dizendo que não falava com eles desde que pularam o casamento dela.
Outra contou que meu pai pegou dinheiro emprestado do pai dela há 10 anos e nunca pagou. Eles achavam que estavam seguros atrás do silêncio. Mas agora o silêncio tinha ido embora. 2 dias depois, Travis perdeu o emprego. Eu nem sabia que ele ainda tinha um. Aparentemente, alguém encaminhou o e-mail pro chefe dele, depois que ele postou no LinkedIn sobre trauma financeiro. Megan estava hospedada no dormitório de uma amiga que não era dela. O Facebook da minha mãe ficou fora do ar depois de uma enxurrada de comentários desagradáveis dos próprios parentes. E meu pai, ele apareceu na minha porta. Não estava gritando. Ele parecia cansado. Não triste, não arrependido, só cansado. Eu não o convidei para entrar. Ele me fez uma pergunta: por quê? E eu disse: você quer mesmo saber? Você me chamou de fardo. E fechei a porta. Mas aquilo não foi o fim. Nem perto. Eu achei que cortar o dinheiro deles ia ser o suficiente para eles caírem na real. Talvez até voltarem rastejando, com um pouco de humildade. Mas não, eles dobraram a aposta. Começou com pequenas provocações. Megan me marcou numa story do Instagram com uma mala pronta. E a legenda: deixando pra trás família falsa por amigos de verdade. Super madura, né? Travis postou uma foto tremida segurando um copo de uísque, com um sorriso forçado e a legenda: nem todo mundo consegue lidar com sua luz, por isso tentam apagá-la. Eu nem respondi. Eles estavam se debatendo. Mas aí veio a reviravolta. Minha mãe ligou pro meu trabalho. Disse que eu estava instável. Disse que estava preocupada com minha saúde mental. E o pior, que eu poderia estar desviando fundos da empresa. Essas foram as palavras dela. Meu chefe me chamou na sala dele e, para ser justo, ele riu quando me contou. Mas o estrago já estava feito. O RH precisou abrir um relatório, e eu tive que participar de uma entrevista de 40 minutos explicando que eu não estava lavando dinheiro. O que me deixou furioso nem foi a acusação. Foi a naturalidade com que ela tentou destruir tudo que eu tinha construído. Foi aí que caiu a ficha. Eles não estavam só tentando sobreviver à situação. Eles estavam tentando me enterrar nela. Então tomei uma decisão. Deixei que eles cavassem o próprio buraco. Comecei pelo Travis. Ele tinha completamente esquecido daquela carteira de criptomoedas que começou lá em 2018. Um projeto idiota, algo sobre o qual ele se gabava nos jantares de ação de graças quando o Bitcoin estava em alta. Ele nunca declarou os lucros. Nunca movimentou aquilo de forma adequada. Quando o mercado despencou, ele entrou em pânico, vendeu tudo e gastou. E a empresa dele, que era da área financeira, tinha uma política rígida sobre ativos não declarados. Enviei uma denúncia anônima, com detalhes suficientes para chamar atenção. 3 dias depois, a empresa abriu uma auditoria de ti. Depois veio a Megan. Ela foi burra o suficiente para usar o e-mail institucional da faculdade para se inscrever num estágio online falso no verão passado. Ela fez isso só para escapar das disciplinas obrigatórias de verão e ainda recebeu uma bolsa por isso. Eu encaminhei os dados da conta dela para a universidade, junto com prints do Instagram dela. Fotos dela estudando numa praia em Cancún, naquele mesmo mês. E minha mãe? Eu deixei a dela por último. Ela vinha usando o cartão do Medicare do meu tio falecido há anos. Uma vez, me contou isso rindo, como se fosse uma piada. Disse que já tinha economizado centenas em remédios só pegando receita para ele. Esperei até encontrar um envelope da seguradora no nome dele, jogado na lixeira de reciclagem. Tirei fotos. Enviei. Mas eu não parei por aí. Criei uma conta nova no Reddit e publiquei tudo sob um aviso de isenção, sem nomes, só os fatos. Minha família fez uma viagem tropical sem mim. Eu paguei, depois me chamaram de fardo. Então, eu tirei tudo deles. Explodiu. Dezenas de milhares de upvotes. Prints da postagem rodaram no Twitter, Facebook, até nos reels do Instagram. As pessoas começaram a costurar suas próprias histórias, compartilhar suas experiências com famílias que as usaram e descartaram. Eu não mencionei nomes, mas alguém da família estendida conectou os pontos e jogou o post no Facebook. Minha prima Stephanie me marcou nos comentários com uma frase: já era hora de alguém dizer isso. Viralizou. O drama familiar se espalhou por grupos do WhatsApp, tópicos no Facebook, e até no grupo da igreja dominical da minha avó. E meus pais? Silêncio total. Travis deletou o Twitter.
Meghan desativou o Instagram pela primeira vez em semanas. Eles pararam de fingir que estavam bem. E foi aí que eu avancei mais uma peça no tabuleiro. Eu sabia que o Henry, amigo de golfe do meu pai, era dono da construtora que o Travis pretendia contratar para um projeto paralelo. Enviei pro Henry o link da postagem no Reddit. Só isso, nenhuma explicação, nenhum nome. Só escrevi: achei que você deveria ver isso antes de fechar qualquer coisa. Travis perdeu o contrato. A escola da Meghan colocou ela em liberdade condicional. Minha mãe, o Medicare, sinalizou a conta. Ela recebeu uma carta registrada. E eles começaram a ligar de novo. Mas dessa vez, não era raiva. Era medo. Só que eu ainda não tinha terminado. Eu queria que eles sentissem o que eu senti naquela noite em que vi aquelas fotos da viagem. O frio, o isolamento, a traição. E eu sabia exatamente como fazer isso. Porque eu tinha algo maior planejado. Algo de longo prazo. E estava quase pronto. Eles achavam que eu só ia cortar o acesso. Eles não faziam ideia de que eu ia garantir que ninguém mais, nunca mais, os ajudasse. Eles pensaram que o pior já tinha passado. Eles estavam errados. A coisa sobre vingança é que, se você faz direito, você não precisa gritar. Não precisa ameaçar. Você só move suas peças, em silêncio, até que o tabuleiro vire. E quando eles percebem, já era. Minha família não dependia só do meu dinheiro. Eles dependiam do meu silêncio. Da minha disposição de apagar incêndios, bancar contas, encobrir confusões, resolver tretas de família que eles causavam e eu consertava. Eu era o guardião das reputações deles. Sem nunca ter concordado em ser. Então, comecei a mexer os pauzinhos. Primeira etapa, ir atrás das redes de apoio deles. Os amigos que sempre os defendiam. Aqueles que curtiam as fotos de praia, comentavam família é tudo nas selfies em grupo. Eles foram fáceis. As pessoas amam um drama especialmente quando ele vem embalado como a verdade. Fiz uma segunda postagem no Reddit. Tom diferente. Menos raiva, mais verdade crua. Título: quando sua família te chama de fardo depois de usar você para não afundar. Compartilhei prints. Nada ilegal. Nada demais pessoal. Só o suficiente. Recibos de mensalidade. Transferências do Venmo. A confirmação da reserva do resort que eu tinha enviado para minha mãe com a mensagem mal posso esperar por isso no topo. Terminei a postagem com: eles não esqueceram de mim, eles me apagaram, depois que eu tornei a vida deles mais fácil. Eu não era caro. Eu só era inconveniente de cuidar. A internet enlouqueceu. Foi parar em tudo quanto é canto. Um podcast leu a postagem. Um amigo me mandou um TikTok de uma pessoa lendo o texto enquanto assava pão de banana. A internet nem sempre acerta. Mas dessa vez, ela acertou. A presença deles online desmoronou em menos de uma semana. O grupo de amigos influencers da Meghan evaporou. As mensagens diretas dela vazaram para um grupo onde ela ria sobre como era fácil arrancar uma viagem de mim com um pouco de culpa. Os comentários na última postagem dela ficaram cruéis. Antes que ela apagasse tudo. Travis foi expulso da liga de fantasy futebol. Disseram que o clima estava pesado demais. O grupo de oração da minha mãe desconvidou ela do brunch de sábado. Aparentemente, uma das mulheres do grupo era assinante do subreddit e ligou os pontos. Mundo pequeno. Mas eu ainda não tinha terminado. Marquei reuniões com um consultor financeiro. Limpei a casa. Liquidei ou transferi todos os bens conjuntos, qualquer coisa que eles pudessem tentar reivindicar depois. Encerrado. Atualizei meu testamento. Retirei os nomes deles. Criei um fundo no meu nome, inacessível para qualquer membro da minha família. Coloquei tudo nele. Depois disso, enviei uma história para o jornal local. Uma história real sobre abuso financeiro dentro de famílias. Não precisei citar nomes, não era necessário. O jornalista verificou tudo. Usou meus registros de e-mail, meus extratos bancários, as mensagens em que minha mãe me chamava de fardo. Saiu no jornal de domingo. Com uma manchete que não poderia ser mais perfeita: o filho que eles deixaram para trás. Foi aí que tudo desmoronou. Na igreja, começaram os sussurros. Os vizinhos passaram a observar. Meu pai parou de ir até a loja de ferragens onde praticamente vivia. Meghan tentou se transferir de faculdade. Foi negada sinalizações demais.
As economias do Travis foram congeladas durante a auditoria. Eles não eram mais uma família admirada por superar dificuldades. Viraram um exemplo de advertência. Mesmo assim, eu ainda não tinha terminado. Agora, estava tudo pronto para o movimento final. Aquele que eles jamais viriam chegando. Aquele que os deixaria completamente sozinhos. Existe um tipo de silêncio que vem logo antes de algo quebrar. Não é ausência de som, é um silêncio denso, cheio, onde dá para sentir todos prendendo a respiração. Esperando que passe. Esperando, quem sabe, que você simplesmente desista. Mas eu não desisti. Eles quiseram me enterrar em silêncio. Eu garanti que fossem eles os únicos dentro do buraco. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia era que, enquanto eu desmontava a vida deles, eu também estava construindo a minha. Meses antes de tudo explodir, recebi uma proposta de emprego. Uma grande oferta. Fora do estado. De uma empresa que não conhecia, nem se importava, com a minha família. Na época, eu recusei. Porque não queria deixá-los para trás. A ironia não me passou despercebida quando tudo foi pelos ares. Liguei para o recrutador. A vaga ainda estava aberta. Aceitei na hora. E aí fiz mais uma coisa. Comprei a casa ao lado da deles. Estava em execução hipotecária. Consegui por um preço muito baixo. Dinheiro suficiente para arrumar só o necessário. Eu não me mudei. Nunca contei a eles que comprei. Só instalei câmeras com sensor de movimento apontadas para o jardim da frente. Nada ilegal. Só segurança. E um lembrete. Todas as manhãs, quando saíam, as luzes vermelhas piscavam. Observação silenciosa. Também contratei uma empresa de jardinagem para cortar a grama a cada 2 semanas. Só para manter tudo em ordem. As pessoas começaram a perguntar: alguém se mudou? Os vizinhos estavam curiosos. Mas eu me certifiquei de que nunca me vissem por lá. Nunca ia de dia. Às vezes, à noite, dirigia até lá. Parava do outro lado da rua, com os faróis apagados. Ficava só observando a varanda. Observando eles fingirem que ainda tinham controle. Eles estavam se desmanchando. O carro da minha mãe foi recuperado. Megan estava fazendo aulas online numa faculdade comunitária, morando com um namorado que, claramente, estava perdendo a paciência. Travis estava trabalhando meio período em uma loja de ferragens. Ele me viu uma vez, acho que foi passando pelo centro da cidade. Parecia ter envelhecido 10 anos. E então a carta chegou. Escrita pelo meu pai. Caneta e papel de verdade. Dizia que eles queriam se desculpar. Que sentiam minha falta. Que cometeram erros. Que não esperavam perdão, mas esperavam que eu voltasse para casa algum dia. Que, talvez, pudéssemos tentar de novo. Eu não respondi. Em vez disso, enviei a ele um documento autenticado. Uma declaração formal removendo-os como contatos de emergência, beneficiários, e qualquer outro título que ainda nos ligava no papel. Mas incluía uma foto no envelope. Era uma captura de tela. De 6 meses atrás. Daquele jantar, naquela noite. Logo depois que minha mãe me mostrou as fotos da praia. Na foto, à mesa todo mundo sorrindo, todos alheios. Antes da tensão. Logo abaixo da imagem, imprimi uma frase. Essa foi a última vez que comi com estranhos. Uma semana depois, deixei a cidade. Não contei a ninguém para onde estava indo. Novo emprego, novo apartamento, nova vida. A última notícia que tive foi de que a casa ao lado da deles foi colocada de volta no mercado. Minha corretora disse que eles continuaram perguntando quem tinha comprado. Ela respondeu que o comprador queria permanecer anônimo. Engraçado como as pessoas esquecem rápido quem você é quando não há mais nada para tirar. Mas eu não os esqueci. E nunca vou atualizar isso para um fim. Ei, de novo. Já faz um mês desde que deixei tudo para trás. Achei que tinha encerrado essa história. Honestamente, não estava planejando postar mais nada. Mas aconteceu algo que eu não esperava. E tem me incomodado há dias. Então aqui vai. Agora moro em uma nova cidade. Comecei no novo emprego. Escritório tranquilo, pessoas legais. Ninguém se metendo na minha vida. Nem mesmo dei a eles meu contato de emergência real, só o nome de um escritório de advocacia que uso. Gosto assim. Corte limpo. Sem bagunça. Tudo estava indo bem. Até mesmo, em paz. Mas, na semana passada, recebi uma carta.
Não um e-mail. Não uma mensagem de voz. Um envelope escrito à mão, sem remetente. Dentro, havia uma foto minha, ainda criança, talvez com uns 7 anos, em pé, na frente da nossa antiga casa, com uma mochila quase do meu tamanho, sorrindo, sem os 2 dentes da frente. Minha mãe estava agachada ao meu lado, segurando meu braço. Atrás de nós, na foto quase fora de foco, meu pai e Travis discutindo na garagem. O carrinho da Megan aparecia num canto. Não havia bilhete. Só a foto. Não faço ideia de como conseguiram meu endereço. Nunca dei a ninguém. Usei outro nome nos registros da casa ao lado. Outro endereço para toda a minha correspondência. Isso me assustou. Não porque senti que estava em perigo, mas porque não havia raiva. Não havia culpa. Só silêncio. Alguns dias depois, recebi um segundo envelope. Dentro, um pendrive. Não sei o que eu esperava. Talvez um pedido de desculpas gravado. Um discurso. Algo dramático. Mas era um vídeo simples. De 17 minutos. Gravado na sala de estar deles. Os 3, mãe, pai e Travis. Megan não estava lá. Sem grandes discursos. Sem lágrimas. Apenas, sentados. Minha mãe segurava a mesma foto que haviam me enviado. Meu pai parecia que não se barbeava há uma semana. Travis não disse uma palavra durante todo o vídeo. Minha mãe só disse uma coisa. Sabemos que quebramos. Não esperamos nada em troca. Mas estamos deixando a porta aberta. Sem pressão. Apenas, uma porta. E foi isso. Acabou. Eu não respondi. E nem sei como me sinto em relação a isso. Parte de mim só quer jogar tudo fora e esquecer. Mas outra parte, a parte que ainda lembra do que aquela criança de 7 anos esperava, sente alguma coisa. Algo que eu não consigo nomear. Arrependimento? Pena? Fraqueza? Não sei. Mas eu salvei o pendrive. Não apaguei o vídeo. Não estou dizendo que algum dia vou perdoá-los. Não estou dizendo que vou voltar. Mas, acho que também não parei de sentir. Talvez essa seja a parte inesperada. Achei que a vingança queimaria tudo. Mas, a fumaça permanece mais tempo do que eu pensava. E eu não estava planejando voltar aqui. A não ser que algo grande acontecesse. Tenho me saído bem. Trabalhando, mantendo a cabeça baixa. Tentando construir algo real nessa nova cidade. O silêncio foi bom por um tempo. Terapêutico, até. Parei de olhar as redes sociais deles. Parei de falar com a família distante. Pela primeira vez em anos. Ninguém me pediu nada. Mas então, algo estranho aconteceu. Há 3 semanas, recebi uma ligação de um número bloqueado. Nunca atendo, então deixei tocar. Depois, veio uma mensagem de voz. Não eram eles. Era Megan. A voz dela soava, cansada. Não aquele cansaço performático de Instagram. Cansada de verdade. A voz dela era gentil, calma, sem lágrimas. Ela só disse que tinha algo para me contar. E que não era sobre perdão. Nem sobre consertar as coisas. Disse que estava fazendo terapia. Que estava morando num estúdio dividido com mais 2 meninas. E que nossos pais não falavam mais com ela, porque ela tinha ficado do meu lado. Então ela disse, eu contei a verdade, Kurt. Contei pra eles o que eu fiz. Contei que usei você. Contei que sabia das férias, e que não disse nada. Até falei sobre o estágio, a mentira. Achei que você deveria saber. É só isso. Ela não pediu pra eu ligar de volta. Apenas desligou. Alguns dias depois, chegou uma carta. Uma de verdade, de novo. Dessa vez, do meu pai. Eu abri o que até me surpreendeu. Era curta. Ele dizia que tinha vendido a casa. Não por culpa. Mas porque tinham que fazer isso, financeiramente. Eles estavam acabados. Minha mãe tinha se mudado para a casa da irmã. Ele estava morando num trailer, no interior. E então, ele disse algo que eu nunca esperei ler. Achei que estava protegendo a família, mantendo você longe. Acontece que eu só estava protegendo o nosso conforto. E finalmente entendi a diferença. Havia uma ordem de pagamento dentro do envelope. Apenas $275. Ele escreveu entre parênteses, as compras de junho passado. Eu ri quando vi. Não porque fosse engraçado. Mas porque era real. E talvez, pela primeira vez, honesto.